Olá, bem-vindos ao nosso primeiro vídeo da Alimenteia. Oi, lançamos? Mi, foi incrível essa jornada, né, que a gente percorreu até aqui. Gente, incrível. Por isso que eu fico tão feliz, porque foi um trabalho de muito aprofundamento. Foi, a gente mergulhou de fato em todo o contexto que a gente queria estudar. E assim, a gente já se conhecia, já trabalhamos juntas há E nunca alguns imaginamos, né? Nunca imaginamos. Quando a gente no... trabalhou lá na indústria, a gente era de áreas diferentes, nem era do mesmo grupo de happy hour, né? A gente nunca imaginou. Jamais. E aí depois, quando a gente se reencontrou, quão diferente nós estávamos, né, lá Da daquelas nossa versões. versão anterior, né? E quão próximas nós estávamos entre nós, de todo nosso percurso depois que a gente se desencontrou até o momento do reencontro, foram muitas mudanças que a gente depois descobriu que foi para o mesmo caminho, as duas. Não, exatamente. A começar que a gente sempre, nas nossas conversas, nos questionando e incomodadas, né? Em como que a gente poderia proporcionar uma educação empática e positiva para os nossos filhos, né? E quantos assuntos ao redor da comida, né? Também, por conta da nossa formação, na mesma faculdade. E não só a conversa, né? A gente sempre se reunia para comer, para tomar um lanche, para poder passear com os nossos filhos e fazer um piquenique ao ar livre. A gente sempre envolvia comida nos nossos encontros, né? E os nossos filhos ali, né? Correndo, pulando na cabeça, no pé, em tudo quanto é lugar. Inclusive o nome Alimenteia veio de uma inspiração dos nossos filhos. Não foi, Sim, Ana? sim, a gente colocando lá, fazendo várias chuva de ideias com post-its na parede, de repente eles colocaram ali uma teia, né? Eles desenharam uma teia Inspirado e no daí, Homem-Aranha, claro, não tinha nada a ver com o nosso assunto, era Spider-Man, Teia, porque eles também queriam participar do brainstorm, né? Então era post-it lá de desenho, Homem-Aranha, e tinha a teia do Homem-Aranha. E quando a gente bateu o olho, faz todo sentido, minha gente. É uma teia que queremos construir. foi então que a gente pensou, poxa, né? Vamos fortalecer essa rede, essa teia em torno do É. alimento. E a gente, nas nossas conversas, né, sempre incomodadas com o cenário, né, da produção de alimentos, não só da produção, né, Mi, mas a gente sempre falou muito do consumo. Porque como a gente estava, né, envolvida muito, as duas ali na questão das crianças, dos filhos, a gente conversava muito sobre o que vai ser daqui para frente o futuro dessas crianças, porque foi quando a gente tem filho, a gente começa a refletir muito, né, nessas coisas de que futuro que ele vai ter, daqui, quando ele tiver a nossa idade, que mundo que ele vai ter, né? Será que vai ter a mesma qualidade de alimento, de ar, de água que a gente tem hoje, né? Então, a partir daí, né, a gente começou a trazer essa preocupação nossa para a vida profissional também. A gente começou a se especializar, estudar vários temas, né? Eu estava nesse encontro que a gente teve, eu tinha acabado de começar um mestrado mas focando na sustentabilidade, aproveitamento de resíduos da indústria, embalagem biodegradável, já numa tentativa ali de procurar uma solução inspirada ali no futuro das nossas crianças, né? É verdade. E foi interessante esse momento do nosso reencontro, que estavam as duas, de fato, com essa mente muito em torno, né? De que forma que a gente atua de um jeito que realmente traga, né, pro nosso planeta toda uma intenção mesmo de recuperação, de regeneração. Eu também estava estudando agrofloresta, lembra? Eu tinha feito uma imersão em Sim. agrofloresta. Nas nossas conversas, a gente começou a perceber como nós, né, seres humanos, escolhemos muito sempre só pensando no nosso eu, né? Isso me engorda? Esse agrotóxico vai me contaminar? Mas a gente não pensa, né, se esse agrotóxico contaminou quem estava manipulando, por exemplo. Sim.
Ou se esse produto que não me engorda deixou algum rastro ruim por onde ele passou. Foi aí que começou a vir aquele questionamento. Mas saudável para quem, né? Se não está sendo saudável para outras pessoas, só para mim, será que adianta? Será que faz sentido? Adianta ser saudável aqui pra gente, agora, mas não ter percorrido um caminho realmente saudável para todo mundo, por todas as mãos por onde esse alimento passou? Pode até fazer uma relação com o remédio, né? Que isso parece um efeito colateral. A gente consumir uma coisa que aparentemente é saudável agora, a gente é como se fosse tomar um remédio para curar uma dorzinha de cabeça que a gente nem sabe qual que é o real motivo. E aí aquele remédio ele tem um efeito colateral muito pior do que curar aquela dorzinha de cabeça. Quando, na verdade, você precisa tomar medidas para evitar essa dor de cabeça, procurar da onde que está vindo esse sintoma, que motivo que está trazendo essa dor, que é um sintoma pontual de um problema muito mais complexo. E aí não adianta nada você tomar um remédio que na bula está escrito: ele vai te curar hoje, mas semana que vem ele vai te matar. Não é pensar no agora, né? Não é pensar agora, nesse prazo imediato, mas é ver o todo e o que está à frente, né? Afinal, a gente espera viver muitos anos, né? Então, o que vai acontecer em todos esses próximos anos a partir do que eu fiz hoje, aqui e agora? E eu lembro que nas conversas, a gente sempre falava assim, o consumidor, né? Como se fosse assim. Como se fosse o outro, né? Eles e nós, separado. Nesse sentido, mas aí chegou um momento que a gente se incomodava, né? A gente começou a falar assim, nossa, gente, mas o consumidor... Nós somos também, né, consumidoras. A gente também tem essa dificuldade de ir lá escolher. E por mais, né, que a gente tenha estudado tecnicamente sobre o alimento, né? Quantas vezes eu e a minha, a gente falava, meu Deus, o que é isso? Né? O que quer dizer isso no rótulo? É uma dificuldade que a gente também tem, então. E pensando assim, em todo o sistema era meio dividido, né? Esse modo de pensar é sempre muito isolado, cada um na sua função, no seu trabalho, na sua caixinha. Então, a gente queria começar a quebrar essas barreiras, né? Essas caixinhas, para começar a pensar no todo. Que é a caixa da saúde, a caixa da tecnologia, a caixa de quem come, a caixa do campo, como se fossem elementos independentes. Enquanto, na verdade, a fórmula perfeita seria que quem sabe muito da saúde desenvolva ali junto, participe ativamente do processo com quem sabe muito da tecnologia, com quem sabe muito do campo, e assim a gente consegue, de fato, um produto que traga essa saúde na amplitude da saúde, né? Não adianta cada uma dessas caixinhas propor sua solução se não tiver o envolvimento de todo mundo, porque muitas vezes tem uma iniciativa muito bacana que, se não for feita o acompanhamento nos elos seguintes, aquela ação não se concretiza, né? A gente precisa ter todo mundo envolvido na solução. Da reciclagem, por exemplo, é um dos problemas complexos. Então, às vezes, a empresa propõe uma solução e que, se a gente não sabe como direcionar aquilo depois, o sistema encerra ali, né? A gente não tem uma continuação para que realmente a solução seja concretizada. Então, cada um participante dessa cadeia precisa ter as suas ações e saber como lidar para poder fechar esse sistema. Para que a ação que comece flua e termine, né? Tem um fim. E não necessariamente ela vai terminar ali comigo, dentro da minha caixa. Né? E aí foi tudo isso que impulsionou, né, que nós estruturarmos esse projeto, né, de fato com essa vontade de mostrar esses bastidores, para que todos nós tenhamos, né, esse conhecimento mesmo do que acontece em toda a cadeia de alimentos, por onde passou o alimento, por que mãos, que rastro deixou, e de fato trazer também simplicidade para isso, e leveza, porque comer é tão bom, né? É claro, também tô cagado de fome.
comer é tão gostoso, é para ser tão prazeroso, é para permear momentos na nossa vida de fatos memoráveis, assim, momentos bons. Mas se na hora de escolher a gente tem sofrido tanto, tem ficado tão confuso e com tantas dúvidas e receios, né? Desconfianças, inclusive. Isso me irrita! E aí a gente deixou, né, Mi, um pouquinho os post-its e as pesquisas ali do cenário de lado e vamos conversar com as pessoas, ouvir as dores, as dificuldades, e muita gente colaborou, né? E a gente quer agradecer por todo mundo que participou também dessa construção, que foi muito importante a opinião, ouvir de perto, né, das dificuldades que essas escolhas e quanto confuso é tudo isso, né? E aí a gente voltou, né, com toda essa bagagem para dentro de casa de novo e nos demos conta de que o que a gente queria, né, era de fato trazer mais leveza e simplicidade e prazer na hora de escolher o alimento também, né? Existe muita dúvida na hora de comprar o que é saudável, o que é sustentável. Então, quando a gente não conhece os critérios, a gente acaba sendo influenciado por certas mensagens ali, alguma informação que está no rótulo, que às vezes não é nem a mais importante, né? Em todo o contexto. De fato, a gente falou muito em olhar os bastidores, né? Os bastidores. Então, é isso que a gente quer trazer aqui, né? Trazer o conhecimento, que primeiro é o que a gente acredita que através do que a gente conhecendo o que a gente come, de fato a gente vai conseguir sim fazer escolhas melhores, só assim. E conhecendo, mas indo além, né, Mi? Mergulhando ali para de trás do rótulo. Sim. E isso faz toda a diferença, né? Porque quando a gente conhece o que a gente está comprando, a gente escolhe melhor, a gente apoia, incentiva aquelas ações realmente que são positivas, que querem mesmo colaborar com o sistema, né? Porque todos nós, né, consumindo hoje é o que movimenta todo esse mercado, né? Todo esse sistema que está por trás. Então, a gente tem esse papel fundamental de entender o que a gente está comprando, o que a gente está consumindo e exigir que isso seja cada vez melhor. E isso trouxe, inclusive, para a gente uma reflexão, né, do quão não tem ruído nessa comunicação que existe, né? Esse meu desejo do que eu quero, que eu acho importante para mim comer, será que está chegando ali na voz de quem faz, de um jeito efetivo? E também a gente que come, né, se sentir parte, sair também da nossa caixa do quem come, que aponta e que só espera, né, passivamente por esse alimento saudável chegar até mim. Mas não, romper essa caixa também, de fato, nos sentirmos tão responsáveis por essa produção de alimentos, quanto quem estava ali na produção. A gente quer, de fato, trazer essa consciência, essa responsabilidade que eu que como também faço parte disso tudo, né? Foi a gente perceber que com o conhecimento, todos nós que comemos, né? Imagino que todos nós aqui comemos, a gente vai conseguir fazer essa escolha de um jeito que, de fato, seja uma forma mesmo de comunicação para toda a cadeia, né? Escolhas muito boas, bem feitas, conscientes, que vão ali refletindo em todo o sistema alimentar para que ele seja bom, eficiente e nos proporcione alimentos saudáveis, né? E aí, por isso que a gente optou pelo caminho da informação. Então, o que a gente vai fazer aqui é fazer escolhas, curadorias de informação e criar conteúdos para que vocês consigam entender os bastidores de toda a produção de alimento, né? Por onde passou, nas mãos de quem passou, que rastro deixou lá atrás. E não só isso, né? Não só informação, né? A gente também quer trazer o lado prático da coisa, né? Nada melhor como mão na massa para experimentar, sentir, conversar, trocar ideias, informações, reflexões. Então, isso que a gente quer, aproximar mesmo. Quando a gente fala em aproximar, né, todas as pessoas que participam do sistema alimentar, que vai desde lá de quem criou aquela semente,
de onde veio aquela semente, até onde eu descartei, né, Sim. o alimento que eu comi. A gente quer, de fato, que essas pessoas se encontrem, se falem, se escutem, aproximar as pessoas para que assim a gente consiga construir o ambiente colaborativo, né, de fato. Sim. Aquela coisa que a gente falou lá no começo. Eu faço parte, né, da produção do alimento que eu tô aqui comendo. Fala-se tanto hoje em saudável, sustentável, então a gente quer trazer esses temas de uma forma leve, divertida, mas ampliando também a visão, né? O que é sustentável de fato? Quando eu escolho um alimento, olho para uma embalagem, o que eu estou vendo de sustentável ali? Será que é só o que está ali? A gente tem hoje essa vontade de ser mais sustentável, de ajudar, só que é muito complicado quando você não sabe o que é realmente sustentável. Tem muitas coisas que a gente aparentemente parece ser sustentável, parece ser saudável, e de um lado pode ser, olhando por um ponto de vista, ele até pode parecer sustentável, mas quando você olha o todo, ele acaba perdendo sentido e não é uma solução efetiva de fato, né? Então, o que a gente quer discutir realmente esses critérios de como avaliar, para que a gente saiba na hora de escolher esses produtos, o que a gente consome, para que na hora de comer a gente só curta o momento, né? Só sinta o prazer de comer sem culpa, sem pensar em mais nada, porque ali o momento de confraternização, socialização com a família, com os amigos. No momento de comer não é o momento de ficar com culpa. Eu não vou comer isso, depois me sentir culpada. Isso é péssimo, não vai fazer bem. É aí a amplitude do que a gente fala do comer do saudável, né? Então não é aquela coisa mecânica que eu vou sentar para comer só por uma questão de sobrevivência. Sobrevivência. Às vezes você nem senta, né? Come andando, trabalhando. Você tá ali almoçando, olhando o WhatsApp, respondendo e-mail. Meu Deus, a gente realmente tem que dar um stop, né, para poder refletir na comida, porque a gente percebe o quanto que tem problema. Eu vinha dessa rotina, né? Eu tive várias gastrites, esofagite, e aí eu comecei a pensar em tudo que eu estava fazendo na minha rotina e percebi que na hora que eu sentava para comer, eu não estava ali sentada, só o meu corpo estava, mas a minha mente estava quilômetros de distância. E eu comecei a perceber que eu ficava tensa comendo. E então, como você come tenso, né? A comida não desce direito, parece. Não percebe nem que gosto tem. Não percebe o gosto que tem. Eu nem sabia que eu estava comendo quando eu vi tinha terminado. Nem mastigava direito. E isso é uma outra coisa também que a gente vai trazer, né? Muito essa referência que também a gente ouve por aí do slow food, né? Então, nessa expansão, né, Mi, do que é saudável, a gente também vai trazer outros elementos aí para nossas escolhas. Então, quais são as novas práticas, né, as melhores práticas que estão surgindo? A gente quer trazer o conceito de economia circular, né? Como é que a gente reconhece que a tal da economia circular, que tanto tem se falado, está sendo aplicado ali naquele produto que eu como? E atentando para uma coisa muito importante que a gente quer lembrar todo mundo, é que nós não somos as donas da verdade. A gente entende que nossas escolhas, né, as nossas decisões, são muito embasadas ali numa longa trajetória de vida que todos nós vivemos, né? Nossa cultura, nossa história, os nossos valores, o que a gente acredita. Aqui a gente quer abrir mesmo esse diálogo para todo mundo conversar, tirar as dúvidas, procurar informação de fonte segura, para que a gente realmente juntos consiga, né, impulsionar mudança positiva. E aprender juntas, né, Mi? Porque além de não sermos donas da verdade, a gente também não sabe tudo. Então é um processo que a gente quer aprender junto com todo mundo e trocar, né, essas vivências, esses conhecimentos e percepções. Então é para ser leve. Se não estiver sendo leve, já pode ligar para a gente, mandar uma mensagem.
E por favor, se tiver já as dúvidas que tiver sobre esses assuntos que a gente já comentou que vai abordar ao longo do caminho, já pode ir colocando que a gente depois vai conversando sobre cada um. A gente fez questão de criar diversos canais, áudio, vídeo, para que realmente não tenha desculpa do tipo, nossa, não tenho tempo de ler esse textão. Então eu vou ouvir, né, o conteúdo que a gente publica ali no blog. Ou, tô fazendo alguma coisa aqui, já queria ir assistindo junto. Então, vão ser vários formatos, né, Mia? Vocês também estão empolgados aí, igual a gente está empolgada aqui? Gente, aqui vem uma energia, né? A gente começa a pensar nessas coisas, a gente fala, não, é capaz, é possível, e dá uma energia na gente. A gente quer agora irradiar essa força de vontade de fazer as coisas e mudar para o quanto mais pessoas quiser, para a gente ir junto e conseguir mudar e acreditar na força que a gente tem, né? É isso aí. Vamos todos juntos tecer um sistema alimentar que nos proporcione um alimento saudável, né? E a gente fala muito disso, né? Uma frase que inspira a Alimenteia que tem que ser saudável para a gente, mas também tem que ser saudável para o ambiente e para a casa onde a gente vive, não é mesmo, gente? Bem-vindos! Bem-vindos a essa teia!